e o Tribunal de Contas da União quer ouvir o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre as joias que ele recebeu da Arábia Saudita. Vamos acompanhar os detalhes com a repórter Paula Lobão. Nesta quinta-feira, o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, determinou os depoimentos de Jair Bolsonaro e do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, na decisão em que proibiu o ex-presidente de vender ou usar as joias presenteadas pela Arábia Saudita. Eles devem responder às dúvidas de Nardes por escrito num prazo de 15 dias. O ministro do TCU quer saber de Bolsonaro, por exemplo, quais foram os presentes recebidos e, caso os presentes tenham sido recebidos em caráter pessoal, quais as providências para o pagamento dos devidos tributos. Já de Bento Albuquerque, Nardes pede esclarecimentos sobre se os presentes trazidos seriam personalíssimos da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e de Jair Bolsonaro, ou seriam incorporados ao acervo do governo. Na mesma decisão, o Tribunal de Contas da União determinou que Jair Bolsonaro não use nem venda as joias para preservar esse patrimônio, até que o TCU decida se vai mesmo pedir que o ex-presidente devolva as peças preciosas. Tudo indica que sim, tanto que Jair Bolsonaro tem sido aconselhado por aliados a se antecipar e desistir de ficar com as peças e assim evitar mais desgastes. Ministros do TCU sustentam que os itens devem ser todos devolvidos por Bolsonaro e incorporados ao acervo da Presidência da República. Bento Albuquerque e o ex-assessor do Ministério de Minas e Energia, Marcos André dos Santos, foram intimados pela Polícia Federal a depor sobre as joias que foram apreendidas no aeroporto de Guarulhos. O depoimento seria nesta quinta-feira, mas foi adiado para a próxima terça-feira a pedido da defesa do ex-ministro. Bento Albuquerque deve dar explicações à Polícia Federal sobre as tentativas do Ministério de Minas e Energia de reaver as joias, argumentando que elas seriam analisadas para serem incorporadas ao acervo privado do então presidente Jair Bolsonaro ou ao acervo público da Presidência da República. Os itens, um par de brincos, um anel, um colar e um relógio confeccionados com pedras preciosas, seriam um presente para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, mas ficaram retidas na alfândega do Aeroporto Internacional de Guarulhos. O governo de Jair Bolsonaro tentou por 8 vezes reaver o conjunto de colar e brincos avaliado em 16 milhões e meio de reais. Bento Albuquerque e o ex-assessor desembarcaram em Guarulhos com as joias no dia 26 de outubro de 2021 e não declararam os itens ao fisco, deixando de pagar os impostos no valor aproximado de 12 milhões de reais. A comitiva brasileira conseguiu entrar no país com uma segunda parte das joias, que hoje está na posse do ex-presidente. Esse outro pacote, que inclui relógio, caneta, abotoaduras, anel e um tipo de rosário, não foi interceptado pela Receita. No Senado Federal, a Comissão de Transparência e Fiscalização vai investigar se as joias eram presentes ou se foram propina. O senador Omar Aziz, que preside a comissão, disse que vai verificar todos os negócios fechados pelo governo Bolsonaro com o mundo árabe, especialmente com fundos de pensão ligados ao governo da Arábia Saudita. Seguimos com as análises dos nossos comentaristas. Luiz Felipe Dávila, esse caso que envolve as joias cresce a cada dia uma nova informação. Agora, TCU, Tribunal de Contas da União, proibiu o ex-presidente Jair Bolsonaro de usar ou vender essas joias recebidas por ele. Além disso, determinou depoimentos do ex-ministro Bento Albuquerque e também do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que é preciso apurar com o ex-ministro e o ex-presidente, hein, Dávila? Bom, primeiro é um escândalo mesmo, não tem o que dizer. Isso é um escândalo que precisa ser apurado. Agora, nós temos que pensar duas coisas. Primeiro, a ilegalidade. Você entrar com um presente e não declarar a Receita Federal. Isso é ilegal, porque isso vale a qualquer cidadão brasileiro, inclusive ao presidente da República. Mas eu acho que esse episódio traz um tema importante. O Congresso Nacional precisa aprovar uma lei limitando o valor dos presentes de Estado. Existe no mundo inteiro, existem países muito mais ricos que nós, que limita em R$500, R$800 a troca de presentes oficiais. No Brasil, nós devíamos limitar a $1.000, porque no fundo é o que a Receita isenta do imposto de renda. Então você não criaria nenhum problema. Então eu acho que nós precisamos aprovar uma lei condizente com a lei nacional e condizente com a moral pública. A história de presente oficial na diplomacia é, na verdade, um gesto
de reciprocidade, de aproximação, mas não é mais nada do que isso. Não existe presente de 16 milhões, 4 milhões, 500 mil dólares. Isso não existe. Isso é imoral. Qualquer presente desse valor é imoral para o Estado. Então, assim, eu vejo que nós podemos aproveitar esse episódio, sim, tem de apurar, tem de punir, mas mais importante é estabelecer um novo marco. E este marco deve ser o que a Receita estipula como produtos que você pode comprar no exterior de 600 a $1.000. Então, presentes oficiais daqui para frente devem ser estipulados em $1.000. E você resolve esse problema. Isso não significa que nós não temos de apurar esse escândalo dessas joias da Arábia Saudita. Amanda, as atualizações e onde pode parar esse caso realmente escandaloso que liga as joias, esses presentes, a Jair e Michele Bolsonaro? Adriana, pode haver o cometimento de uma série de crimes. O descaminho citado pelo Dávila é o menor deles, que é não declarar o bem quando ele chega ao país. Qualquer um de nós tem que declarar um bem superior a 500 ou superior a $1.000, porque essa legislação vai mudando conforme o tempo. Agora, apesar de não existir um valor específico que os presidentes da República possam receber em termos de presentes, e até concordo com o Dávila, o Congresso pode estabelecer isso, ou o TCU pode estabelecer isso, existe um acórdão, uma decisão do Tribunal de Contas da União de 2016, dizendo que os presidentes da República só podem ficar com presentes tidos como de caráter personalíssimo, que são perfumes, roupas, uma camisa de futebol, uma comida, coisa que tem que ser consumida imediatamente. Certamente, joias de 16 milhões e meio de reais não se enquadram nessa categoria. E o senador Flávio Bolsonaro disse que essas joias e o relógio, a abotoadora, que são 2 kits, 2 estojos, um de joias masculinas com relógio, abotoadoras de ouro, esse estojo ficou com o presidente Bolsonaro, ele já admitiu em entrevista, em declaração à CNN, que esse estojo ficou com ele, inclusive tem um ofício de quando esse estojo foi entregue em 29 de novembro, às 15h50 no Palácio do Alvorada, e o presidente viu, tem escrito tudo assinado, está documentado, e tem o outro estojo, esse mais valioso ainda, das joias de 16 milhões e meio de reais, que continuam no cofre da Receita Federal. E tem muitas perguntas a serem respondidas, pontos nebulosos. Primeiro, como é que o ministro de Estado, o ministro de Minas e Energia, entra na mochila com um estojo, ele e um funcionário dele, talvez cada um com estojo, porque ninguém sabe até agora quem foi a mula, quem trouxe o estojo com as joias masculinas, com a abotoadora, com o relógio de ouro, que estão em caráter pessoal com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que você entra com isso sem saber o que tinha no estojo ou sem declarar? Então, primeiro, ilegalidade. Depois, presentes de 16 milhões e meio de reais, os jornalistas fizeram um trabalho de reportagem, um levantamento nos últimos anos dos presentes mais caros dados à Arábia Saudita, inclusive ao seu principal aliado, que é os Estados Unidos, e não consta nessa relação de presentes, e nos Estados Unidos a lei é clara, acho que o presidente não pode receber nada, nenhum presente acima de $400, o mais caro foi dado, acho que a Michelle Obama, um colar, uma joia também avaliada em $1 milhão. Como é que você dá uma joia avaliada em 3 milhões de euros, sendo que Bolsonaro e Michele nem participaram dessa comitiva? Como é que isso ficou guardado tanto tempo, as joias masculinas, no cofre da Receita Federal, sem ninguém saber, sem isso vir a público? E todos os ofícios que foram feitos desde novembro de 2021, Bolsonaro disse que não sabia da existência das joias, que só veio a saber no final do mandato, mas foram feitos, tem assinado lá diversos ofícios do gabinete pessoal da Presidência da República, pedindo ao Ministério de Minas e Energia que tomasse providências, pedindo à Receita que liberasse a mercadoria para incorporação no patrimônio público ou privado. Privado? Oi? Como assim um presidente pode ficar com presente de 16 milhões e meio de reais? Bolsonaro dizer que não queria que aquilo ficasse para o Lula? Como assim? Se qualquer presidente que tenha sido eleito democraticamente, isso pertence à União, pertence ao Estado brasileiro. E depois todo o esforço que foi feito pelo seu ajudante de ordens, o coronel Mauro Cid, o sargento que viajou num avião da FAB, tem tudo filmado com o auditor da Receita Federal tentando liberar as joias no apagar das luzes do governo, 29 de dezembro. É escandaloso. Um presente nesse valor é o quê? Pode ter indícios de corrupção, de suborno, é o que o senador Omar Aziz, que preside agora essa comissão de fiscalização e controle no Senado, quer investigar, quer descobrir, porque é um presente muito valioso, até
para os padrões da Arábia Saudita, as joias das Arábias. Então, quer dizer, há muitos pontos ainda nebulosos a se esclarecer. Sim. O José Gomes Vieira, que é o ex-chefe da Receita Federal, deu uma carteirada, fez pressão, tem mensagens de WhatsApp dele pedindo para o auditor da Receita em Guarulhos liberar essas joias. Quer dizer, tem crime de peculato, descaminho, lavagem de dinheiro, muita coisa a ser investigada aí. É um escândalo.